Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamag. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco não. Muito para contribuir. Mas o torcedor que tem caráter, o torcedor que é correto, sem dúvida nenhuma esse torcedor entende esse processo. Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Rapaziada, o canal tá buscando aí 500 inscritos, então dá essa moral aí, se inscreva, valeu? Então é o seguinte, vim trazer algumas notícias do Vasco aí, muita coisa, né? Toda hora acontece alguma coisa. E o primeiro tema é o seguinte, o comentário que o Verratti fez, uma entrevista que ele cedeu aí após a partida de Corinthians e Vasco. E é o seguinte, o Luxemburgo não gostou. Eu não vi problema algum, inclusive, eu acho que ele foi justo nesse comentário aí, ele tá certíssimo. Inclusive, ele se incluiu, tá? Ele se colocou ali na situação também como errante. Enfim, é o seguinte, só falou verdade. Só falou verdade. Vou colocar aqui logo após o comentário do Luxemburgo. Vamos que vamos. Acá hay un equipo, un grupo que tem que estar pronto quando toca jugar a cada um. A gente tem que ser inteligente porque tem año longe, tem muito jogo, muito campeonato por disputar, mas tem muito por melhorar. Eu não gosto de falar quando não me toca jogar, mas corresponde falar. E a gente comete errores muito infantiles que sirven los goles para el equipo adversario. Somos un time que toma mucho gol desde el año pasado, mas no quiero falar que es un problema de la defensa, un problema del time entero. Partiendo de los atacantes, a gente tem que defender melhor, tem que cometer menos erros, porque você en este campeonato comete un error, tem grandes jugadores y la bola es gol. Entonces a gente tem que melhorar mucho, no puede tomar 3 goles con Melgar, 3 goles hoy, un gol con Santos. Es imposible competir así. Entonces a gente tiene que ser autocrítico, tiene que mejorar mucho. No es culpa del entrenador, es culpa nuestra, de los jugadores, porque los errores son muy infantiles. Mas parte de los atacantes, no falo de la defensa, de nada en particular. A gente tiene que defender mejor partiendo desde la delantera. Mas é o começo, melhor que aconteça agora, que não aconteça mais adelante, mas a gente tem que melhorar muito. Tá aí. Então, pode observar que ele foi cuidadoso ao tirar o técnico. Ele citou aí, a culpa não é do técnico, é nossa. Ele também se preocupou com o politicamente correto, né? Que todo mundo sabe que o erro maior ali parte da defesa. Mas ele tentou, né, remediar isso aí, falou, não, a culpa é de todos nós, enfim. E ele remediou, tentou fazer o politicamente correto para não estragar o vestiário e só colocou verdades, erros infantis. Não tem como competir assim, tomando 3 gols pro Melgar, tomando 3 gols pro Corinthians, que poderia ter sido 5, tomando um gol pro Santos, poderia ter sido 2 ou 3, enfim, entendeu? Porque contra o Corinthians foram 3 gols, mas o VAR, né, anulou 2, corretamente, mas o VAR poderia ter, enfim, foi criada uma jogada ali, mesmo com um toquezinho que tirou o Piton da jogada, o outro lá que estava um pouquinho impedido, enfim, ou deu falta, mas permitiram que fosse criada uma jogada, né? Contra o Santos teve umas outras 2, 3 oportunidades que poderiam ter saído gol. Foi mais por erro do atacante do que êxito da defesa, tá? Então, para mim, só falou verdade, está corretíssimo. E outra coisa, para ele falar isso aí, ele já deve ter falado várias vezes internamente e não viu nada mudando, não mudou cenário algum, então isso daí talvez tenha sido uma tentativa até que meio que desesperada de mudar o cenário. Vem de uma pessoa que
quer o melhor para o elenco, quer o melhor para o Vasco, enfim, quer mudar isso aí, quer mudar o rumo da história, porque tá complicado. Agora vamos colocar aqui, ó, o comentário do Luxemburgo. Vamos lá. Comentário do Luxemburgo. Não concordo com a postura do Verratti. Abre aspas aí para ele. Não concordo com a postura do Verratti. Dentro do futebol tem uma coisa que treinador não pode queimar o jogador na entrevista, assim como o jogador também. Ainda mais uma liderança que tem voz ativa dentro do vestiário e é uma referência. Aí ele continua lá, né, com a ponderação dele. Mas aí eu quero colocar isso aqui, ó. No Carioca, o Carille fez isso aqui, ó. Comentou isso aí, ó. Que a parte de organização, a parte tática é da minha responsabilidade, mas a parte técnica é muito da responsabilidade deles, né? Então a gente ainda está tendo alguns erros que não pode, erros simples, né? Com a bola no nosso pé, uns erros que a gente não pode aceitar, e muito menos eles como atleta vestindo essa camisa tão pesada com tanta história, uns erros tão simples, que aí é claro, com a qualidade do adversário, a bola fica mais com o adversário e você passa a correr errado. Enfim, e aí, o que o Luxemburgo acha disso aí? O que o Luxemburgo acha? Será que ele teve conhecimento disso aí? Continuando aqui, ó. Para ver como é que são as coisas, ó. A Justiça do Rio de Janeiro, na sexta vara da Fazenda Pública da comarca da capital, concedeu uma liminar nesta segunda-feira para o clássico entre Vasco e Flamengo, no dia 19 de abril, pela 5ª rodada do Brasileirão, ser realizada em São Januário. A decisão, se o jogo será no estádio ou não, está nas mãos do clube. A decisão da juíza Regina Lúcia de Almeida Costa de Castro Lima acata uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis e determina a suspensão dos efeitos da decisão do BEP e autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário, com presença da torcida vascaína, independentemente de qualquer avaliação e a depender de avaliação técnica específica devidamente fundamentada, com presença da torcida rubro-negra. A magistrada cita que o BEP se recusa a empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil, deixar de fazer, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Olha, que despacho, hein? Então é o seguinte, saiu agora há pouco, ó. Apesar de eliminar, Vasco mantém acordo com o Urubu e clássico será no Maracanã. Olha aí, 6h47. Vini Casagrande trouxe, repercutido aí pela Net Vasco. Vasco Flamengo mantido para o Maracanã. A resposta que o Fla recebeu em contato com o Cruz Maltino é que, apesar da liminar liberando o jogo em São Januário, apesar da liminar liberando o jogo em São Januário, o acordo está mantido para o clássico acontecer no Maracanã dia 19 às 18h30. Torcida dividida. Será que o Pedrinho realmente queria esse jogo em São Januário? Porque ele não esgotou todas as opções e facilmente aceitou uma decisão do BEP. O Flamengo deu as condições necessárias para o jogo ser no Maracanã? Porque eu procurei informação, não achei, mas eu ouvi falar que tinha saído sim as condições que o Flamengo tinha exposto. Porque até então, para acontecer no Maracanã, é só se o Flamengo... olha só, hein? Estádio de todo mundo. Mas vamos lá. Deixasse de cobrar o aluguel, liberasse a renda dos bares, estacionamentos, tudo que permeia o evento. Entendeu? E nada mais justo dos custos também da operação ser pago pelo Vasco.
beleza, tá? Os custos da realização do evento naquele dia ali fica por conta do Vasco, mas toda a arrecadação que envolve esse evento teria que ser do Vasco. Olha, é difícil porque falta informação, a gente não sabe os bastidores, por que que o Pedrinho aceitou tão facilmente assim, a decisão do BEP, por que que Pedrinho bateu o pé falando que queria o jogo em São Januário e agora cedeu aí aos caprichos do Flamengo. Tinha então que alinhar também um acordo aí para liberar alguns jogos da Sul-Americana, caso a gente chegue na semifinal, que tem que ser estádio com mais de 30 mil, ceder os jogos que a gente quer jogar lá, que a gente queira jogar lá, porque assim fica feio. A gente só joga os jogos que o Flamengo quer, que interessa o Flamengo. Outra coisa, todos os clubes do Brasileirão jogam os 19 mandos de campo em casa, né? O Vasco é o único que joga apenas 17. São 17, né? Porque não pode jogar contra o Fluminense nem contra o Flamengo. Então, são 19 partidas, certo? O Vasco fica com menos 2 mandos de campo. É impressionante isso. O Vasco sempre é prejudicado, de uma forma ou de outra, sempre é prejudicado. Aí não pode jogar contra o Flamengo e contra o Fluminense no seu estádio. Vai ter que jogar no estádio deles, a gente fica com menos 2 e eles ficam com mais 1 cada clube, né? Que aí o Flamengo joga em casa ao invés do Vasco, e o Fluminense também. Então eles têm um jogo de vantagem, o Vasco tem 2 a menos. É impressionante. Aí tu faz o somatório, aí vem Carille colocando reserva, aí quando vê no final do campeonato, a gente tá brigando para não cair. Porque partida que a gente merece ganhar, vem o juiz e dá uma sacaneada. Aí partida que dá pelo menos para arrumar o empate, vem o Carille e bota a reserva. Aí partida que dá para ganhar ou arrumar um empate, pra gente jogar em casa, não, a gente joga na casa do adversário. Aí no conjunto da obra, a gente fica brigando contra o rebaixamento. E já é erro de gestão de Carille. O Carille ter botado reserva também não foi só com o Carille, não. Provavelmente ele conversou com o Pedrinho, com o Felipe, todo mundo sabia ali. Ficou entre eles ali. É por isso que eu acho que dificilmente o Carille vai ser mandado embora. Porque é uma questão que conversa entre eles ali. Eu acho que não foi o Carille sozinho que colocou reserva e pronto, acabou. Entendeu? Então é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço. Saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.